Água. Substância líquida formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Sem dúvida, um dos recursos naturais mais valiosos do planeta, indispensável para a nossa sobrevivência. A água está presente em 3/4 de todo o globo terrestre, mas apenas 3% dela é doce. Desses 3%, apenas 1% é encontrado na superfície, na forma de córregos, rios e lagos. Os outros 2% encontram-se congelados nos polos. Água, substância incolor, inodora e insípida. Essa é a água ideal para o consumo, mas nem sempre é assim. Apesar de tão raro e valioso, o homem vem destruindo esse recurso natural, contaminando nossos mananciais, com despejo de esgoto e outros dejetos, tornando a água imprópria para o consumo. E isto acontece com maior intensidade justamente onde se encontram as maiores concentrações populacionais. Mas na zona rural o quadro não é diferente. Os mananciais sofrem com o desmatamento das matas ciliares e com a contaminação por agrotóxicos usados na agricultura. Grandes são as extensões territoriais desprovidas de fonte de abastecimento. Cerca de 20 países do Oriente Médio e África já enfrentam problemas pela escassez de água potável. Na África, a situação chega a ser ainda mais grave, pois a água contaminada é o principal fator de doenças devido à falta de estações de tratamento e às más condições de armazenamento da água. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, pessoas com doenças causadas direta ou indiretamente pela água de má qualidade e por falta de saneamento ocupam 60% dos leitos hospitalares nos países em desenvolvimento. A relação entre a qualidade da água e doenças, intuitivamente suspeitada ou admitida desde a mais remota antiguidade, só ficou provada cientificamente a partir de 1854, com a epidemia de cólera em Londres. A saúde de uma comunidade está diretamente relacionada à qualidade da água consumida. O Brasil é um país privilegiado em recursos hídricos. É o primeiro país em disponibilidade hídrica em rios do mundo. Concentra 12% da água doce e abriga o maior rio em extensão e volume do planeta, o Amazonas. Mas isto não quer dizer que a população brasileira não enfrente problemas para obter água potável. Essa água é distribuída de forma irregular. O Amazonas, que possui uma das mais baixas concentrações populacionais, possui 78% da água superficial. Enquanto isso, no Sudeste, esta relação se inverte. A maior concentração populacional do país tem disponível 6% do total da água. A água limpa está cada vez mais rara na zona costeira e a água de beber cada vez mais cara. Na área de incidência do semiárido, 10% do território brasileiro, quase metade dos estados do Nordeste, onde os rios são pobres e temporários, a população é penalizada de forma alarmante. O cenário de escassez faz com que a população castigada busque água que já perdeu pela degradação a característica de recurso natural renovável, vindo a contrair doenças que apresentam caráter infeccioso ou parasitário. Com relação aos micro-organismos patogênicos, as doenças de transmissão hídrica podem ser ocasionadas por fungos, toxinas, bactérias como a febre tifoide, febre paratifoide, disenteria bacilar, cólera. Além de protozoários como a amebíase ou disenteria amebiana, por vermes, eumintos e larvas, esquistossomose por vírus como a hepatite infecciosa e a poliomielite. Quanto às vias de penetração no organismo, pode-se adquirir doenças por via predominantemente oral. O sistema de abastecimento de água de uma comunidade, desde a captação, o tratamento e a distribuição, inclusive nos domicílios e edifícios em geral, deve ser bem construído, operado e conservado para evitar doenças. As companhias de saneamento fazem todo o tratamento, passando por várias etapas de filtragem e adição de compostos químicos, como o cloro e o flúor, com o intuito de nos fornecer uma água de boa qualidade. Porém, a concessionária garante a qualidade da água somente até o hidrômetro. A partir daí, a responsabilidade é sua. As companhias de saneamento só não garantem a qualidade da água até a sua torneira porque do hidrômetro até essa torneira existe um ponto de contaminação que é a caixa d'água.
Devido à falta de limpeza e falhas na vedação, o reservatório domiciliar é propício à proliferação de micro-organismos e algas. Sabemos que o acesso ao reservatório não costuma ser muito fácil. Isto, porém, não se aplica para uma série de insetos e pequenos animais. Mesmo com a caixa d'água tapada, insetos caem e morrem, comprometendo a qualidade dessa água e, consequentemente, a saúde das pessoas. O Ministério da Saúde faz levantamentos contínuos dos índices de infestação da dengue no país. Até o final do ano passado, os estudos apontavam 536.519 casos da doença registrados, o que significa um aumento de quase 50% comparado ao ano anterior. O Nordeste registrou 26% do total de casos do país. O Sudeste teve um aumento de 35% no número de casos. O Sul teve uma variação de 827% de 2006 para 2007. Em época de chuva e calor, tende a aumentar o risco de expansão da dengue. O governo trabalha nas ruas para erradicar o mosquito, mas dentro das casas a responsabilidade é do morador. Levantamentos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas demonstram que depósitos de água para consumo são responsáveis atualmente por 50% dos criadouros do mosquito da dengue. Os locais que antes eram os preferidos dos mosquitos para o desenvolvimento das larvas, lixo doméstico, recipientes plásticos, garrafas, latas, sucatas e entulhos, estão dando lugar aos reservatórios, onde o mosquito encontra o melhor ambiente para sua procriação. Então, vemos que mesmo depois do tratamento da água que chega às nossas casas, corremos risco de contaminação, incluindo a dengue e a febre amarela. É um risco que está dentro de nossas casas, mas que pode ser evitado. Percebendo a necessidade de um produto que colocasse definitivamente fim aos transtornos que envolvem todo o procedimento de asseio das caixas d'água e que também vedasse eficientemente o reservatório, evitando assim os riscos de contaminação por agentes como insetos, A Protege traz para o mercado um produto novo, testado, prático e de fácil aplicação. Necessário em todas as residências e edificações comerciais. A Protege lança no mercado a bolha protetora para a caixa d'água. A bolha protetora para a caixa d'água é fabricada a partir do polietileno virgem, por ser um material flexível, isolante e de grande resistência. Essa característica permite que a bolha se adapte a qualquer formato de reservatório, como também as tubulações de entrada e saída, que não apresentam padrão de posicionamento e de diâmetro. Este material não interfere nas propriedades da água, mantendo-a incolor, inodora e insípida. Na própria embalagem, a Protege desenvolveu um modo de instalação passo a passo para que não fique nenhuma dúvida. A bolha protetora é de simples instalação, podendo ser feita por qualquer pessoa. Aqueles que porventura encontrarem alguma dificuldade poderão chamar um encanador ou profissional da área. Perceba a facilidade. Esvazie a caixa d'água. Desatarrache todas as conexões. Acomode a bolha no interior da caixa, deixando o excesso de plástico estendido por fora. Fure o plástico e instale as conexões, tomando cuidado para não deixar o plástico torcer na hora de apertar com a chave, evitando assim um possível rompimento da bolha. Depois de instalar todas as conexões, encha a caixa d'água. Depois da caixa cheia, junte o plástico e lacre a bolha, usando a braçadeira Protege que acompanha o kit. Corte o excesso de plástico e retire-o. Tape novamente a caixa d'água. Acompanha também protetor para o cano do ladrão que deverá ser instalado, a fim de evitar que por ele possa entrar insetos e pequenos animais. A Protege oferece a bolha protetora em 3 tamanhos: para caixas d'água de até 300 litros, para caixas d'água de 301 a 500 litros e para caixas d'água de 501 a 1000 litros. Com a bolha Protege, sua família fica mais segura e sua água mais protegida. A Protege, além de cuidar da água que sua família consome, oferece também uma excelente oportunidade de negócios.